Olá, seja bem-vindo a mais um programa em Giurde. Hoje vamos conhecer como será o futuro Centro de Ajuda da Ariosa. Este processo está a ser licenciado na Câmara da Maia e a previsão de início das obras é para o primeiro semestre de 2015. Estarão connosco o engenheiro Carlos Alves e a arquiteta Luciana Ribeiro da Engiurde, que vão explicar os detalhes deste processo. Atualmente, o Centro de Ajuda existente da Ariosa está instalado num imóvel que foi adaptado para o efeito, localizado na Rua 3 de Maio, em Pedroços, numa área residencial com limitado acesso a transportes públicos. A ocupação tem já alguns anos e o edifício carece de algumas obras de modernização, além do facto do espaço ter já atingido o limite da sua capacidade. A nave atual conta com 84 lugares sentados e encontram-se em falta uma série de infraestruturas para outras atividades do Centro de Ajuda. Este imóvel apresenta carências do ponto de vista térmico, assim como outros problemas, tal como umidades e eflorescências. Para quem não sabe, as eflorescências são depósitos de sal que aparecem na parede com a presença de água. Existem ainda diversos elementos que não se enquadram na padronização dos centros de ajuda. Relativamente à cobertura, está garantida a sua robustez. No entanto, existem sinais de deteriorização que comprometem a sua funcionalidade. O norte de Portugal tem apresentado um forte crescimento do trabalho do Centro de Ajuda e tem captado muitos investimentos. A escolha dos locais beneficiados deve-se ainda ao estado de conservação dos espaços atuais, sendo que geralmente os locais com maiores necessidades de intervenções são os primeiros a serem beneficiados. Fomos falar com alguns membros do atual Centro de Ajuda da Ariosa para perceber melhor as principais necessidades e expectativas para este novo espaço. Eu quero entrar no salão, eu quero ver um altar lindo, quero ter uma igreja maravilhosa. É isso que eu espero encontrar. Se não for melhor, que seja como o de Gaia, como o de Porto, porque acho que nós merecemos o melhor de verdade. Mesmo às condições que nós temos aqui, pois nós ansiamos todos com um espaço grande, amplo, porque é impossível a gente aqui às reuniões de 9h30, principalmente de domingo, nós nem nos podemos sequer concentrar, porque fica tão cheio, o povo é muito, e fica tudo tão atolhado que nós vamos a passar e damos encontrões uns nos outros. Quero ver uma igreja com um salão muito grande para levar muita gente, quero ver as melhores condições, tanto para o pessoal da igreja como para o povo. Nós temos muitas crianças, principalmente ao domingo, e aí não tem condições nenhumas. Naquela pequena salinha é onde se juntam bebés e onde se juntam as crianças. Nós não conseguimos dar a reunião como deve ser, porque, como sabe, os bebés põem-se a chorar e fica importuno. Por isso esperamos ter salinhas de reuniões para todas as idades. Tendo em conta as necessidades dos utilizadores e o contínuo crescimento da instituição nesta região, foi desenvolvido um projeto de raiz para abrigar o Centro de Ajuda com muito mais comodidades. A pré-existência de um imóvel devoluto na região foi o ponto de partida deste processo. Adquiriu-se mais 2 imóveis que foram emparcelados ao primeiro, fazendo assim todo o gaveto entre as ruas Fernão de Magalhães e Figueira da Foz, sendo esta última uma das principais artérias viárias da região. O projeto prevê a demolição das construções existentes por não haver possibilidade de aproveitamento, dado o seu estado de deterioração, que dará espaço a uma área livre com quase 2.000 metros quadrados para abrigar este novo edifício de raiz. A pesquisa de necessidades e a elaboração de um programa são a base fundamental de informações que um arquiteto necessita antes de iniciar qualquer projeto. Esse programa é basicamente a classificação em termos de quantidade e de qualidade das necessidades funcionais quanto à utilização e à compartimentação, para que o edifício tenha um determinado uso, a garantia também de que a arquitetura será baseada na eficácia total da utilização.
Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. A proposta visa a construção de um edifício multiusos e de habitação, constituído por uma única fração, tirando o máximo partido do potencial construtivo e rentabilizando o investimento. Dada a pequena dimensão do terreno, numa primeira intervenção foi necessário implementar 2 caves de estacionamento para se cumprir a regulamentação de 51 lugares. O programa reparte-se em 3 setores. Um setor público, onde está a recepção, cafetaria, zona de acesso ao primeiro piso e auditório. Um setor semipúblico, constituído pelo auditório com capacidade para 500 lugares sentados, e um setor privativo, onde se localizam os serviços de apoio ao auditório. No primeiro piso estão as salas para atividades, salas de reuniões, serviços comuns, uma habitação T2 e área técnica. No segundo piso estão também salas de atividades, reuniões e instalação sanitária. Sendo a área bruta de construção de 3.900 metros quadrados, serão cedidos 180 metros quadrados de forma a integrar os passeios e estacionamento com os arruamentos existentes. Estão também previstos 800 metros quadrados de jardim em redor do edifício. A imagem pretendida para o edifício vai de encontro com a produção arquitetônica que a gente costuma encomendar e com a linha criativa do autor de projeto, nesse caso, o Gabinete Chapéu Arquitetura. Sendo composta por volumes neutros, de linhas direitas, de grandes panos em vidro e com uma volumetria de proporções adequadas à função a que se destina. A escala desse conjunto segue também a Cércia dominante, inserindo o edifício sem grande impacto no tecido urbano existente. A escolha de materiais foi um capítulo à parte, onde procuramos que os materiais conjugassem entre si no todo do edifício. Optamos por materiais de grande resistência, como os porcelanatos, os granitos, as tintas acrílicas, e a paleta de cores escolhida baseia-se em tons neutros, mais quentes, como os castanhos acinzentados, beges e ocres. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurde, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiurde. Toda a iluminação deste edifício será composta por lâmpadas LED, tirando-se partido das entradas de luz natural e dos grandes vãos. O edifício será isolado termicamente pelo exterior, além do acabamento com fachada ventilada. Com algumas pequenas intervenções nos edifícios, podemos poupar até 35% de energia com as mesmas condições de conforto. Até porque existem medidas que, sem qualquer custo adicional, geram poupança de energia. Um correto dimensionamento da iluminação, assim como a escolha das lâmpadas mais eficientes e sensores de movimento, são soluções que fazem sentido num empreendimento deste porte, porque geram poupança de energia. Se deseja colaborar com esta ou outra obra específica, faça-o através do site iurde.pt/doações. A Engiurde realiza todas estas obras a pensar no seu conforto e segurança. Se tem alguma sugestão que gostaria de partilhar ou que gostaria de ver realizada na sua igreja, faça-o através do e-mail sugestões@engiurde.com.
O plano de acessibilidades para este edifício, tanto nas áreas públicas como nas privadas, permite o acesso a pessoas com mobilidade condicionada. Para tal, as medidas tomadas passam por vagas de estacionamento reservadas para estes utilizadores e acessos facilitados desde o arruamento. Os elevadores e as circulações interiores foram dimensionados em conformidade com a legislação, permitindo o acesso a todas as áreas do edifício. O investimento será na ordem dos 3 milhões de euros e o tempo de obra estimado é de 2 anos. Os trabalhos iniciam já no próximo ano e o programa Engiurd acompanhará este trabalho de perto. O Engiurd News de hoje traz notícias sobre as obras do futuro Centro de Ajuda da Amadora. Estão em curso trabalhos de estabilidade e de rede de águas pluviais e residuais, assim como do abastecimento de águas e infraestruturas elétricas. A próxima etapa dos trabalhos consiste na criação da laje do piso 2 e instalação da cobertura. O programa Engiurd volta brevemente no Centro de Ajuda da Amadora para acompanhar a evolução dos trabalhos. Na passada semana, a Engiurd esteve presente na Feira Tectónica, que acontece anualmente na Fila, em Lisboa. Esta feira promove a internacionalização do setor da construção, explorando as oportunidades no mercado nacional. Os destaques deste ano foram os espaços voltados para a reabilitação, eficiência energética e inovação, além da segunda edição do Fórum Lusofonia sobre construção, segurança e mobiliário. De modo a garantir que o telhado cumpra eficazmente a sua função, é importante assegurar a manutenção regular da cobertura. Um telhado é do tipo de coberturas mais resistentes e fiáveis. No entanto, mesmo num telhado novo, ao longo do tempo, é possível que surjam algumas telhas que desenvolvam fissuras, fendas ou fraturas, por melhor que sejam as características mecânicas apresentadas. A acumulação de micro-organismos, musgos, plantas e outros detritos nas telhas e caleiras de escoamento podem dificultar a drenagem das águas das chuvas e secagem do telhado. Estes problemas acabam por ser fonte de infiltrações. É absolutamente aconselhável efetuar uma inspeção ao telhado anualmente e os próximos meses são altamente indicados por se tratar da época mais seca do ano. A análise deve abranger uma verificação a todas as peças cerâmicas, elementos isolantes, canais drenantes, argamassas e estrutura de suporte da cobertura, com especial atenção para caleiras, algeroses e tubos de queda, pois são os elementos mais problemáticos. Sempre que se justifique, deve-se proceder à substituição ou reparação dos elementos danificados. Todas as peças cerâmicas e canais drenantes devem ser limpas de detritos e musgos que se possam acumular, de modo a manterem-se desobstruídos os sistemas de escoamento e secagem das águas. Ficamos por aqui em mais um programa Engiurd. Continuaremos a acompanhar a evolução dos trabalhos de construção na Ariosa, assim como também noutras obras da Engiurd em Portugal e na Europa. Na próxima semana vamos ver a conclusão dos trabalhos no Centro de Ajuda de Alverca com a autoria e gestão da Engiurd. Obrigada por ter estado connosco. Até ao próximo encontro. Tenham uma ótima semana.